Olá, amigos, tudo bem? Eu não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo. Só para vocês se sintonizarem, hoje é dia 14 de junho de 2023. Amanhã, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Combate e Prevenção contra a Violência à Pessoa Idosa. Por isso que durante esse mês de junho nós temos a ação Junho Violeta, para tratar desse assunto, que é um assunto muito comum, mas muitas vezes muito abafado. Por quê? As famílias não relatam o que está acontecendo, o idoso, por medo também ou por impossibilidade, acabam não relatando. E quando nós falamos de violência contra os idosos, a violência não é necessariamente apenas a violência física. Existe a violência emocional, existe a violência patrimonial, existe a violência no sentido da negligência e existe também a autoviolência. Por quê? Nós sabemos que agressão física é quando a pessoa é agredida fisicamente e infelizmente as pesquisas apontam que a maioria dos casos de agressão física contra os idosos acontecem dentro do próprio lar e, por incrível que pareça, pelos próprios filhos. A violência emocional, nós sabemos também que está diretamente voltada para o núcleo que o idoso vive. Porque com o passar do tempo, a pessoa vai se tornando mais lenta, às vezes apresenta algum problema de saúde e precisa de cuidados. E muitas vezes ela é ofendida por isso, chamada de inútil, que não presta para nada, que só dá trabalho. E isso pode acarretar sérios problemas emocionais, como uma depressão profunda. E a depressão, em todas as idades, e principalmente quando a pessoa é idosa, pode acarretar em muitos outros problemas. Não só em depressão em si, mas também num comprometimento neural e psicomotor. E infelizmente pode conduzir o idoso à morte. Quando nós falamos de violência patrimonial, nós não estamos falando apenas do patrimônio imóvel ou móvel que a pessoa possui, mas nós estamos falando também de dinheiro. A pessoa às vezes tem a sua aposentadoria, a sua pensão, e algum ente próximo, algum ente que para ela é querido, usa aquela ingenuidade da pessoa para fazer empréstimos no seu nome, para de repente transferir bens, que eram do idoso para o nome da pessoa ou para outrem. E às vezes a própria pessoa idosa está passando necessidade, porém o dinheirinho dela está comprometido com empréstimos para outra pessoa e ela nem tem consciência disso, dependendo da situação em que ela se encontrar. A negligência, que é o famoso tô nem aí, também é um tipo de violência. Você sabe que a pessoa está precisando de cuidados, só que você finge que não vê, E isso também tem muito a ver, não só com a sociedade, não só com a família, mas com a sociedade em si. Porque é obrigação da sociedade zelar pelos idosos. Nós temos o Disque 100, que nós podemos ligar de qualquer telefone, seja fixo ou móvel, e fazer a denúncia sem ter que se identificar, para que o Conselho Municipal do Idoso, os órgãos competentes, averiguem essa situação e tomem as suas providências. Nós temos também, gente, a violência no que se diz respeito à autonegligência. Aquele idoso que mora sozinho, que a gente considera que ainda tem condições de morar sozinho e tal, só que ele sente alguma coisa, ele não vai no médico, ele se medica por conta. De repente, ele não faz os cuidados básicos
de saúde, alimentação e higiene, e isso pode provocar doenças. O fato do próprio idoso às vezes não aceitar uma ajuda, uma companhia ou morar com alguém pode fazer com que ele sozinho caia, e as quedas, infelizmente, nessa idade são fatores determinantes para sérios problemas que podem também vir a provocar o óbito. E juntando isso tudo, nós temos o que, pessoal? A obrigação como sociedade de fiscalizar, de tomar conta dos idosos. Eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu vou denunciar. Eu tenho um idoso na minha família, eu vou cuidar. Por quê? Nós, desenvolvendo essa cultura, cuidando dos idosos hoje, nós estaremos cuidando de nós mesmos. Porque se Deus quiser e não acontecer nada conosco antes de atingirmos a terceira idade, nós também seremos idosos um dia. E se colocar no lugar do idoso, que trabalhou a vida inteira, que lutou a vida toda, perfeito ninguém é, às vezes os filhos ou os familiares nutrem alguma mágoa em relação a alguma pessoa, mas a gente deve ter compaixão e lembrar que a pessoa dá apenas o que ela possui, e se ela foi dessa forma em algum momento da vida, era o que ela tinha para oferecer. Mas acima de tudo é um ser humano. Um ser humano que merece e que tem direito a cuidados. Nós devemos também ressaltar que a violência contra o idoso, ela não acontece só dentro de casa, não. A maioria é dentro do próprio lar. Mas acontecem também em instituições, onde os idosos acabam sendo abrigados. Casas de repouso, os famosos asilos que ainda existem. Às vezes o familiar contrata um cuidador e o cuidador acaba sendo violento com esse idoso. É tudo muito complexo e nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso. Porque ninguém merece passar por esse tipo de violência. Nenhum ser humano e nenhuma faixa etária. Mas hoje nós estamos falando dos idosos, das pessoas que são responsáveis pela nossa existência, das pessoas que deram o melhor de si para nós estarmos aqui hoje. Mesmo se de repente a gente acha que esse melhor não foi bom. Mas como eu disse há pouco, ela deu o melhor do que ela tinha. Ela deu o que ela tinha. Que quando você assistir esse vídeo, independente de ser na data, dia 15 de junho, mas em todos os dias da vida, reflitam a respeito disso. O idoso é ser humano. Nenhum ser humano é inútil para quem o ama. O ser humano é único e merece viver com dignidade e respeito até o último momento. Eu vou deixar com vocês agora um videozinho que eu vou gravar com a minha avó. Ela tem 88 anos, hoje ela mora comigo. Quis o destino que ela perdesse a única filha, que era minha mãe no caso, e nós estamos juntas, graças a Deus. Eu tive o privilégio de conhecer duas bisavós, de conhecer os meus avós paternos, os meus avós maternos, os quais eu sempre fui muito próximo. Infelizmente o meu avô materno já não está mais conosco, assim como meus avós paternos, mas eu tenho a minha avó materna aqui comigo. E eu quero dar o meu melhor para ela, assim como ela deu o melhor para mim e para o meu irmão desde o dia que nós nascemos. E espero, no futuro, que alguém faça o mesmo por mim. Fique com as nossas imagens. Um grande beijo, fique com Deus e um beijo nos idosos da sua família. Aqui estamos, pessoal, eu e a avó Alzira, que vai fazer 88 anos no próximo dia 27 de agosto. E estamos bem, graças a Deus, juntas. Quis o destino que dessa fase da vida a gente viesse a ficar juntas novamente. Assim como quando eu nasci, né, eu saí do hospital com a minha mãe, a primeira casa que eu fui foi pra casa da avó, né, vó? Foi. E agora a avó tá aqui comigo. E nós estamos muito felizes. E assim seremos, se Deus quiser. Um grande beijo.